Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Decreto 9991 e vamos falar agora especificamente sobre o órgão central do CIPEC. O órgão central do CIPEC, como nós já vimos, ele é a Secretaria de Gestão de Pessoas e de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, o MGI. Tá? Atualmente, o órgão central do CIPEC é essa secretaria. O órgão central do CIPEC, o que ele faz? Né? Ele dá orientações aos órgãos para a elaboração das ações de desenvolvimento do plano de desenvolvimento de pessoas. E ele também é responsável por elaborar o relatório consolidado da execução desses planos a partir das informações dos relatórios anuais. Então, o órgão do CIPEC recebe os relatórios anuais e faz, então, um relatório consolidado de execução dos planos de desenvolvimento de pessoas de cada órgão. Ele vai pegar esse relatório, né, e também vai pegar o plano consolidado de ações de desenvolvimento e vai encaminhar lá para a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E esse plano consolidado de ações de desenvolvimento vai conter o quê? As ações transversais comuns a servidores em exercício em diversos órgãos ou entidades no âmbito do CIPEC. Tá? E o que são essas ações transversais comuns? São ações, né, que existem em comum em diversos órgãos. Então, essas ações transversais comuns, elas vão ser juntadas, né, numa determinada ação de desenvolvimento e vai ser promovido, então, um treinamento, né, um desenvolvimento para esses servidores que, mesmo que estejam em órgãos diferentes, mas que necessitam de um mesmo tipo de treinamento, eles vão receber esse treinamento em conjunto, né? Então, isso é uma forma até mesmo de economia, né? E de acelerar o treinamento desses servidores em relação a um determinado assunto, a uma determinada competência. E aqui nós vamos ver que existem normas complementares, né, que são editadas aí pelo titular do órgão central do CIPEC. Então, lá pelo secretário da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, ele pode editar aí normas complementares. E essas normas complementares, elas tratam de quê, na verdade? Né, de prazos para encaminhamento do plano de desenvolvimento de pessoas e relatório anual de execução. Essas normas complementares também podem dispor sobre os prazos para encaminhamento de manifestação técnica, prazos para conclusão do plano consolidado de ações de desenvolvimento e o próprio relatório consolidado, detalhamento para realização de despesas com o desenvolvimento de pessoas, procedimento para avaliação e aprovação do pedido de afastamento do servidor, forma e conteúdo da divulgação das informações, e aqui a gente botou uma observação que lá no decreto 9991 existe um erro de remissão, tá? Lá no decreto fala do parágrafo único, só que não é mais um parágrafo único, esse parágrafo único ele virou 3 parágrafos, né? Virou o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Essa alteração, ela veio pelo decreto 10.506 de 2020, tá? Que transformou o parágrafo único do artigo 16 em parágrafos 1º, 2º e 3º. Então, é só uma observação para caso, né, quando vocês pegarem o decreto 9991 e forem ler, né, e forem buscar o artigo, vocês vão observar que lá no site do Planalto, Gov.br,
eles não alteraram, né? Eles não fizeram a atualização do decreto 9991. Então, vocês vão ver que lá existem os parágrafos 1º, 2º e 3º. O parágrafo 2º traz a redação que era do parágrafo único, que é a forma de divulgação das informações, que essa forma continua sendo a mesma, tá? Que é a internet, né? Por meio de informações transparentes e objetivas e claras, tá bom? Então é só uma observação aí para vocês não acharem que tem algum erro, né? Na verdade é um erro de remissão, mas que não compromete o entendimento do conteúdo do decreto 9991, tá bom? Aqui temos também que as normas complementares editadas pelo titular do órgão central do CIPEC pode trazer condições e prazos para comprovação da efetiva participação na ação que gerou o seu afastamento e o detalhamento das condições e critérios para reembolso de despesas, com inscrição e mensalidade daquele curso que o servidor vai fazer. Aqui nós temos as competências que estão aqui no decreto 9991 para a ENAP, né? Porque a ENAP ela tem as suas competências institucionais, né, própria dela, mas de acordo com o decreto 991, cabe a ela o quê? Nesse caso, articular ações entre escolas de governo do Executivo Federal e escolas de governo da União, definir formas de incentivo, e essas formas de incentivo, né, as instituições de ensino superior sem fins lucrativos, né, podem atuar como centro de desenvolvimento de servidores, então isso é uma forma de incentivo. Propor ao ministro critérios para reconhecimento de instituições como escolas de governo do Executivo Federal, né? Então, quando alguma instituição ela quer esse reconhecimento de escola de governo do Executivo Federal, ela procura a ENAP e a ENAP é que vai fazer essa proposição ao ministro, né? E no caso aí, o ministro da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, tá? O MGI. Uniformizar diretrizes para as competências transversais de desenvolvimento de pessoas em articulação com demais escolas de governo e unidades administrativas. Cabe à ENAP também promover, elaborar e executar ações de desenvolvimento de servidores para os cargos em comissão e funções de confiança também. Ela também faz a coordenação e supervisão dos programas de desenvolvimento de competências e, por fim, cabe à ENAP também atuar em conjunto aí com os órgãos centrais dos sistemas estruturadores, né, trabalhando aí na definição, elaboração e revisão. Então, aqui a gente tem, né, o que cabe à ENAP no âmbito do decreto 9991, que trata da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Aqui, no artigo 14 do decreto, nós vamos falar das escolas de governo que trabalham em articulação com a ENAP. Que essa possibilidade, ela existe, né, das escolas de governo do Executivo Federal trabalhar em articulação aí com a Escola Nacional de Administração Pública, conhecida ENAP, e trabalhando, né, em articulação para quê? Para apoiar o órgão central do CIPEC na consolidação e priorização das necessidades de desenvolvimento, das competências transversais dos servidores. E essas necessidades de desenvolvimento que vão estar lá no plano consolidado de ações de desenvolvimento. E também planejar a elaboração e a oferta de ações para atender as necessidades. Aqui tem um erro, tá, gente? Não é mãos, é mais. Então, atender as necessidades mais relevantes de desenvolvimento de competências transversais e também ofertar as ações de desenvolvimento de âmbito nacional priorizadas no planejamento,
né, de forma direta ou então por meio de parcerias ou contratações. Então existe essa possibilidade de contratação direta pelos órgãos ou pelas entidades de ações de desenvolvimento junto a terceiros, né? Mas desde que estejam em consonância com a política nacional de desenvolvimento de pessoas, tá? Em consonância com essa política que acaba sendo em consonância, né, com o decreto, com tudo aí que está disposto no decreto 9991. E aqui nós vamos falar um pouco da autonomia das escolas de governo, né? Que as escolas de governo, elas podem decidir sobre a priorização das necessidades de desenvolvimento de competências específicas contidas aí nos planos de desenvolvimento de pessoas, né? Lembrando que preferencialmente, quando for, né, nós vimos isso no começo do nosso vídeo, quando os planos de desenvolvimento de pessoas forem elaborados, preferencialmente o decreto fala que é bom que exista o quê? O diagnóstico de competência, né? Então, exatamente o diagnóstico de competência é que vai ajudar nessa priorização das necessidades de desenvolvimento. Então, identifica-se as competências existentes, aquelas que não existem ainda, que são as lacunas, e faz uma comparação com aquelas que são necessárias. Então, você tem um diagnóstico de competências e, a partir daí, você elabora o plano de desenvolvimento de pessoas e prioriza dentro desse plano o que precisa ser desenvolvido primeiro, né? Quais são as ações que são prioritárias, as ações de desenvolvimento que são prioritárias dentro do PDP. Tá? Então, voltando aqui, a gente tem outra questão relacionada à autonomia das escolas de governo, que é planejar, organizar e executar a elaboração e a oferta de ações, a fim de atender às necessidades mais relevantes de desenvolvimento de competências transversais e finalísticas. Então, sempre que possível, é necessário que sejam ofertadas vagas, então ofertar vagas em cursos, né, da grade, né, dessas escolas de governo. Então, essas escolas de governo, sempre que possível, elas devem ofertar vagas para os servidores de outros órgãos que não sejam servidores dos órgãos que elas estão vinculadas, né? Então, nós temos um exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. A ESAF, né? Escola de Administração Fazendária. Ela oferta sempre cursos para os servidores do órgão que está vinculado a ela, né? Então, o Ministério da Fazenda. Então, os servidores do Ministério da Fazenda sempre tem cursos ali na ESAF disponível para eles, né? Vários cursos, na verdade. E aí, o que o decreto diz? Que sempre que possível, nesse exemplo que nós demos, a ESAF, ela, sempre que possível, ela pode ofertar, né? Ela deve ofertar vagas em cursos para servidores que não façam parte do Ministério da Fazenda, né? Então, digamos que ela vai promover um curso de administração financeira e orçamentária. A gente sabe que todos os ministérios, né, todos os órgãos trabalham com questões financeiras e orçamentárias. Então, ela pode e é bom que ela oferte vagas também de cursos de administração financeira e orçamentária, não só para os servidores do Ministério da Fazenda, mas também para servidores de outros órgãos que precisam aí desenvolver competências nessa temática financeira e orçamentária. Então, com esse exemplo, a gente consegue entender, né, por que se pede, né, que o decreto fala que sempre que possível, que as escolas de governo ofertem vagas em cursos que não sejam somente para os servidores do órgão que mantém, digamos assim, né, que aquela escola de governo é vinculada, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos falar da realização de despesas dessas ações de desenvolvimento de pessoas, né? Então,
essas despesas relacionadas à contratação, prorrogação ou substituição contratual, despesas com inscrição, pagamento de mensalidade e diárias e passagens, essas despesas elas são feitas somente após a aprovação do PDP, né? Então, aprovando o plano de desenvolvimento de pessoas, essas despesas relacionadas a esses itens, elas podem ser aprovadas também e realizadas. E aqui a gente faz uma observação quanto às diárias e passagens. Diárias e passagens, elas são pagas somente se o custo total com elas for inferior ao custo de participação de evento similar na localidade de exercício. Então, digamos que existe um servidor, ele quer fazer um curso de, vamos ver aqui, de governança pública. Então, ele quer fazer um curso de governança pública e ele mora em Brasília, né? Ele está lotado em Brasília. Só que ele quer fazer esse curso de governança pública lá em Curitiba, né? Lá no Paraná. Só que em Brasília também está sendo ofertado um curso de governança pública tão bom quanto aquele em Curitiba. Então, só vai ser pagas diárias e passagens para esse servidor fazer esse curso lá em Curitiba se o custo total dessas diárias e passagens, ou seja, né, o que vai ser gasto em diárias e passagens for menor do que o custo do curso que ele vai fazer aqui em Brasília, que é o local onde ele está lotado, né? Então, não justifica que ele vá fazer um curso lá em Curitiba se o custo total, como diz aqui, for maior do que o custo de participação em evento similar que vai acontecer na localidade onde ele está lotado, tá bom? Então, essa observação é importante, porque pode aparecer aí alguma questão de prova que trate disso, e aí vocês já estão com um alerta em relação a isso, tá? E voltando aqui, as despesas, elas precisam ser divulgadas sempre, e o modo de divulgação é pela internet, né, que é uma forma mais transparente e objetiva e importante, com linguagem clara, né, de fácil compreensão aí para quem for utilizar essas informações, ler essas informações. E aqui a gente vai falar rapidamente sobre o reembolso de despesas realizadas por servidor. Então, como que funciona esse reembolso? A autoridade máxima do órgão ou entidade, né, pode, em caráter excepcional, deferir reembolso da inscrição e da mensalidade paga pelo servidor. E quais são as condições para o reembolso? Tem que ter uma disponibilidade financeira e orçamentária do órgão para fazer esse reembolso. Precisa ter o atendimento das condições previstas nesse decreto para a realização das ações de desenvolvimento. E, por último, a existência de uma justificativa do servidor com a concordância da administração, né? Que a da administração é daquele órgão onde ele está lotado. Então, essas são as condições para o reembolso de despesas que são realizadas aí pelo servidor para que ele participe dessa ação de desenvolvimento. E agora nós vamos fazer algumas questões sobre essa temática para a gente ver como que as bancas estão abordando o assunto. Temos uma questão aqui recente, de 2023, que diz o seguinte: leia abaixo o decreto 9991. Artigo 1º-A. O Poder Executivo Federal manterá, com a finalidade de promover o desenvolvimento, e aí ele pede para a gente completar aí essa frase. E aqui a gente destaca que é o artigo 1º-A, exatamente da forma como ele está lá no decreto 9991. Então vamos ver aqui qual é a alternativa que vai preencher de forma correta as lacunas. Letra A. Vamos ver, o Poder Executivo Federal manterá escolas de governo. Ok.
com a finalidade de promover o desenvolvimento da sociedade civil? Não, né, gente? As escolas de governo, elas não são mantidas pelo Poder Executivo Federal para desenvolvimento da sociedade civil. Vamos lá, letra B. O Poder Executivo Federal manterá escolas privadas com a finalidade de promover o desenvolvimento de servidores públicos? Escolas privadas não, né? O Poder Executivo Federal manterá escolas de governo e não escolas privadas. Mas a finalidade é promover o desenvolvimento, sim, dos servidores públicos. Letra B também está errada, porque só a segunda parte aqui é que está correta. Letra C. O Poder Executivo Federal manterá escolas de governo, ok, com a finalidade de promover o desenvolvimento de servidores públicos. Letra C, correta. É a resposta aqui da nossa questão. Vamos ver o que a letra D diz. O Poder Executivo Federal manterá a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, com a finalidade de promover o desenvolvimento de servidores públicos? Não, né? Vai manter escolas de governo. A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas vai trazer as regras, né? Como que o desenvolvimento dos servidores públicos será feito dentro do Poder Executivo Federal, dentro da Administração Pública Federal. Então, letra D está errada. Letra E. O Poder Executivo Federal manterá o Plano de Desenvolvimento de Pessoas com a finalidade de promover o desenvolvimento de servidores públicos? Não. O Plano de Desenvolvimento de Pessoas é um instrumento, como nós vimos, e o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Então, o plano ele não é mantido, né? O plano ele é feito para poder colocar a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas em prática. Então, aqui, nessa questão, a letra C é a resposta correta. Vamos ver aqui uma outra questão, que é uma questão de 2022, também correta. Correta não, desculpa, atual. E aí ela traz aqui uma introduçãozinha, um texto para a gente. Diz que os profissionais que atuam no setor público, nos mais diversos países, encontram o desafio de lidar com sociedades mais pluralistas e com problemas mais complexos. Como destaca a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em seus estudos sobre o setor público, esse desafio se soma ao impacto da tecnologia. E isso porque ela impõe de forma crescente a necessidade de domínio de sistemas e ferramentas de governança cada vez mais digitais e abertos em rede. E aí, com esse texto, ele fala que, com base no texto, quanto aos aspectos de desenvolvimento das capacidades necessárias ao servidor público, é correto afirmar o quê? Então, vamos lá. Letra A. O Plano de Desenvolvimento de Possibilidades, PDP, é um documento a ser elaborado pelos órgãos públicos, o qual deve considerar o processo de qualificação e capacitação dos servidores alinhado à estratégia e ao planejamento organizacional. Bom, essa afirmativa, ela está praticamente correta, errada apenas por conta de uma palavra, essa daqui, ó, possibilidades. Não existe plano de desenvolvimento de possibilidades, é plano de desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, o erro da questão está aí, da alternativa, né, da letra A. Então, a letra A está errada, a gente já descarta. Letra B. Para desenvolver um bom plano de desenvolvimento de pessoas, faz-se fundamental a realização de um diagnóstico de competências necessárias ao exercício do cargo ou função. Ok, considerando suas 3 dimensões: conhecimentos, honestidade e atitudes. Bom, aqui, qual é o erro da alternativa? É essa palavra aqui, honestidade e atitudes também. Mas aí vocês podem se perguntar, mas competência não é a soma de conhecimento, habilidades e atitudes? Por que a atitude está errada? Porque a gente precisa entender que a gente está estudando o decreto 9991. E o decreto 9991, lá no parágrafo
terceiro do artigo 3º fala em conhecimentos, habilidades e condutas. Então, diferente do que a gente estuda lá em gestão por competência, não é conhecimento, habilidade e atitudes. No decreto eles trocaram a palavra atitudes por condutas, né? Então, está errado atitudes aqui por conta do que está escrito no parágrafo 3º do artigo 3º do decreto, tá, pessoal? Então, já estaria errado porque não é honestidades, é habilidades, né? O H ali é de habilidades e não honestidade. E também a gente não marca atitude, apesar de atitude e conduta ser sinônimo, né? Ser algo comportamental, mas de acordo com o decreto também não é atitudes, é condutas, tá bom? Então, letra B está errada. A alternativa C, a construção de uma matriz de competências dificulta que sejam identificadas as capacidades e estabelecidos padrões de desempenho para os diversos perfis e níveis de atuação dos agentes públicos, constituindo-se como um empecilho para subsidiar os processos de gestão por competência. Totalmente errada essa alternativa, porque a matriz de competências, ela não dificulta, muito pelo contrário, ela auxilia a identificação das capacidades, a identificação das competências, e ela vai servir de subsídio para os processos de gestão de competências. Ela vai auxiliar os gestores nas tomadas de decisão, né, na identificação do que precisa ser desenvolvido de competências dentro daquele órgão. Tá? Então, o erro aqui é dizer que dificulta, ela não dificulta. E aqui nós vamos passar para o próximo slide, porque a gente tem mais duas alternativas, a letra D e a letra E, que não coube nesse slide, nós colocamos aqui. Então, na letra D, diz o seguinte: na literatura, é consenso que o domínio de competências técnicas, que atualmente está na moda aqui essa expressão, né, que são as hard skills, competências técnicas, ok, é mais relevante para assegurar a qualidade do trabalho e entregas dos agentes públicos do que o domínio do conjunto de competências de viés notadamente comportamental, que são as soft skills. Então, competências comportamentais, soft skills. Aqui, essa alternativa também está errada, porque o domínio das competências técnicas ou hard skills, ela é importante, ela é relevante sim, mas o comportamento individual do servidor, ele interfere diretamente na comunicação e interfere também na performance. Então, não existe competência mais relevante ou mais importante, né? As duas competências precisam até mesmo andar juntas, né? Porque não adianta nada o servidor ter um autoconhecimento, né? Competências técnicas altíssimas para o desempenho de uma determinada tarefa, se ele tem competências comportamentais que não ajudam no trabalho em equipe, na comunicação dentro do órgão, né? Se ele tem problemas comportamentais, digamos assim, ou ele não consegue lidar com as pessoas dentro do órgão. Então, as competências técnicas, elas não são mais relevantes. Elas são importantes, mas precisam andar em conjunto com as competências comportamentais também, tá bom? Que são as soft skills e as competências técnicas, as hard skills. Esse assunto a gente trata também na aula de gestão por competências, tá bom? Então vamos ver a letra E, o que diz aí a alternativa, que é a que sobrou pra gente. Letra E diz que o plano de desenvolvimento de pessoas é um instrumento fundamentado na gestão por competências, ok, né? Preferencialmente, antes de fazer o plano, é importante, né, fazer o diagnóstico de competências, então por isso que ele diz que é um instrumento fundamentado na gestão por competências, que vai estabelecer diretrizes para um melhor monitoramento, economicidade e eficiência para a realização de ações de desenvolvimento, prevendo inclusive o controle dos riscos da sua execução. Letra E
Tá perfeita, né, o conceito, né, do que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, e é a letra E, então, que vai responder essa nossa questão. Uma questão muito boa, a gente vê que abordou aí vários assuntos que são tratados no decreto 9991. Então é isso, pessoal. Aqui nós finalizamos a nossa aula sobre o decreto 9991 de 2019, que instituiu aí a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Façam as questões e até o próximo vídeo.